Assista todos os sábados aqui na Rede TV, programa Educação em Foco, de 8 às 9 da manhã. Com o apoio de APA Móveis, Amazon Modelismo, Casa de Vó e Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Aguardamos você! Muito bom dia, amigo telespectador do programa Educação em Foco. É sempre um prazer estarmos todos os sábados de 8 às 9 da manhã aqui com você, na sua residência, no seu lar, para falarmos de temas importantes. Muito obrigado por sua audiência. Queremos agradecer também aos nossos parceiros que acreditam nesse projeto, que confiam nessa proposta do programa Educação em Foco. Agradecer a Casa de Vó, que proporciona deliciosos bolos e pães caseiros. Se você ainda não conhece, procure, fica ali na Ica Maceió, no Centro Comercial Tessale. Também agradecemos a Amazon Modelismo, é pioneira no modelismo aqui em Manaus, no Amazonas. Você encontra a Amazon Modelismo para praticar o esporte de aeromodelismo, nautimodelismo, automodelismo, off-road com o automodelismo. Você encontra uma das lojas ali na Newton Lins, e uma outra no Amazonas Shopping, no segundo piso. Isso mesmo, confira. Agradecemos também ao Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada, o COT, que fica ali no centro, no Semon, na sala 414, no quarto andar. Confira lá as várias especialidades clínicas à disposição. Agradecemos também a todos os nossos amigos que sempre nos abordam, perguntando sobre o programa, dando sugestões, ligando para nós e também através das redes sociais. Agradecemos também a uma pessoa super parceira desse programa que está todos os momentos conosco, participando, nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe, sempre nas grandes discussões que esse programa tenta levar a você, telespectador, e abordar. E hoje, o programa Educação em Foco tem como convidado também para falarmos de um assunto interessante e inovador no Amazonas. Talvez você não conheça, mas vai conhecer a partir de hoje. Temos aqui o Dr. Gilberto de Paula, ele que é nutrólogo, médico nutrólogo, alergista e trabalha com ortomolecular também, com a medicina ortomolecular. Você certamente, querido amigo, já ouviu falar de raio-x, tomografia, a ressonância magnética e vários outros exames, e diagnósticos possíveis no Amazonas. Mas você já ouviu falar de termografia? Exatamente. Termografia. Você já ouviu falar também sobre a terapia de von Ardenne? Se não ouviu, você vai ouvir hoje com o Dr. Gilberto de Paula, numa conversa com o Dr. Mauro Lippe, com todos nós aqui da equipe do programa Educação em Foco e com você. Nós vamos falar sobre esse tema muito interessante. É uma tecnologia e uma metodologia inovadora, de diagnóstico e de exames das mais variadas situações clínicas. Portanto, o nosso muito bom dia ao Dr. Gilberto de Paula. Obrigado pela presença aqui no programa Educação em Foco. Eu que agradeço. Bom dia também ao Dr. Mauro Lippe, nosso convidado especial. Gostaríamos de ouvir o seu bom dia ao nosso telespectador, Dr. Mauro. Obrigado mais uma vez pela participação do programa. E hoje nós teremos aqui a presença brilhante do Dr. Gilberto de Paula, um amigo de longas datas, há mais de 30 anos. E o programa Educação de Foco tem dado essa grata surpresa para nós. Eu tenho revisto alguns amigos de muito tempo que não via antes, e o Dr. Gilberto de Paula realmente hoje trazendo aqui para o programa de Educação em Foco um assunto extremamente importante. A termografia, as doenças que são doenças crônicas, como as doenças relacionadas à fadiga, as dores que ocorrem nas articulações,
ao problema da fibromialgia e outros problemas mais de doenças crônicas que nós vamos discutir hoje aqui. E, sobretudo, falando sobre termografia, porque é um exame inovador, é um exame que está dentro do estado do Amazonas. Eu não tenho conhecimento de ter outro profissional que faz esse tipo de abordagem, com uma visão holística da parte de medicina e terapêutica, também abordando a parte ortomolecular e nutrição. E vai ser muito interessante vocês aprenderem alguma coisa sobre essa abordagem dentro do campo da medicina, sobretudo aqueles pacientes que têm dores crônicas. Então, muito bom dia, Dr. Gilberto de Paula. É um prazer lhe reencontrar e nós conversarmos sobre esse assunto que é muito esclarecedor, vai ser muito esclarecedor para os nossos telespectadores que nos assistem. Felicidade é toda minha e eu te agradeço o Jairo, a Rede de TV, pela oportunidade de estar aqui. Voltamos já. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos. Estamos de volta. Muito obrigado por sua audiência. Sabemos que você está extremamente interessado em saber o que é termografia, né? Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho com o Dr. Gilberto de Paula e conhecer um pouquinho da sua prática médica, do seu histórico. O senhor é fundador da Academia Brasileira de Medicina de Saúde Ambiental. É isso mesmo? Verdade, fale um pouquinho para a gente, doutor, antes de falar sobre o que é termografia, a sua aplicabilidade. Conte para nós um pouquinho da sua experiência, da sua prática médica, né, do que o senhor tem desenvolvido de inovação no Amazonas. Bem, eu me formei aqui na Universidade do Amazonas. A minha primeira especialidade foi homeopatia. Depois eu me interessei por alergia, acabei fazendo uma formação em alergia. Posteriormente me interessei por nutrologia, fiz uma formação em nutrologia e posteriormente também me interessei pela questão da medicina ortomolecular. E assim, se alguém me perguntar, poxa, mas você não para em especialidade? Não, na verdade, você acaba se interessando por outras coisas que vêm a complementar aquilo que você já está fazendo, né? Então eu costumo dizer, Jairo, que eu sou um médico de família, né, que busca oferecer aos meus clientes soluções para aquelas coisas que as pessoas apresentam aqui para a gente. Então, se eu ficar só dentro de uma especialidade, eu seria um especialista. E, na verdade, a minha formação eu sou um generalista, sou um clínico geral, fui formado para ser um clínico geral, fiz residência em saúde pública e a visão que a gente tem é de médico de família, né? Obviamente que hoje a gente vive numa sociedade que ela tem muitas tecnologias para oferecer recursos para que um clínico geral possa desenvolver sua prática sem precisar de um aparato tão pesado para desenvolver essa sua prática, né? E nesse sentido, a termografia ela ajuda muito a prática clínica da gente, em especial no caso da investigação de dor. De onde vem a dor? O que causa a dor? O que sustenta a dor, né? Então, ela acaba direcionando a gente, né? A termografia é uma palavra que ela tem dois radicais gregos. Um que é termos, que quer dizer calor, e outro que é grafia, quer dizer desenhar. Então, quando um médico faz uma termografia de um paciente, ele está desenhando o calor, através da tecnologia do infravermelho, ele está desenhando o calor no corpo humano. O corpo humano, ele emite radiação infravermelha. Nós somos animais homeotérmicos, a gente está o tempo todo se adaptando à temperatura, e essa adaptação nossa à temperatura ambiente gera padrões de emissão de radiação.
O nosso olho não consegue ver isso. Porém, as câmeras que são chamadas de termovisores, são câmeras infravermelhas, elas capturam essa radiação infravermelha e ao captar essa radiação, ela gera padrões, assinaturas térmicas que um médico treinado consegue perceber, relacionar isso com diagnósticos clínicos, ou diagnósticos funcionais. A termografia, ela vem complementar os exames de imagem. Ela é um exame não invasivo, não dolorido, não dói e não é radioativo, né? Então é um exame assim, muito interessante na investigação da dor, né? na prevenção do câncer de mama, né? É um exame assim, muito interessante. No Brasil, nós estamos começando a estudar a termografia. Existe um centro de referência na USP de termografia, onde eu fiz a minha formação. Existem treinamentos hoje que acontecem em várias universidades no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então ela está chegando e eu acredito que nos anos vindouros ela vai se tornar muito conhecida, até porque esses treinamentos eles estão saindo da USP e estão indo para, assim, estão abrindo formação em outros locais que não só dentro da USP. Quais as doenças primeiras que foram estudadas e qual a incidência dessas doenças em relação à questão do exame? Como é que ele se comporta para o esclarecimento diagnóstico, uma vez que ele aborda uma parte de sintoma que o paciente sente, aquilo que ele refere como dor, dentro da área específica onde ele refere essa dor? Bem, a termografia ela começou com a pesquisa de câncer de mama, né? Então, para que um tumor cresça, é necessário que exista uma rede de vasos que sustente a nutrição daquele tumor. Ele é um corpo estranho no corpo. Então, ao longo de praticamente 50 anos de estudo da termografia, se percebeu claramente que a termografia é um exame realmente preventivo para o câncer de mama, porque ele informa se uma mama está tendo um crescimento maior de vasos, se uma mama está mais aquecida que a outra. Então, isso foi uma coisa que foi bem estabelecida. E hoje, nos Estados Unidos, o FDA, né, que aprova exames, recomenda a termografia como um exame coadjuvante para se fazer a prevenção, de fato, do câncer de mama. Existia um neurologista americano, na verdade de ascendência asiática, chamado Uematsu, que na década de 80 ele estudou o uso da termografia para dor, Mauro. Ele foi o primeiro médico que estudou isso, e estudou numa universidade de referência nos Estados Unidos, e na Clínica Mayo, e ele foi o primeiro médico neurologista que mostrou que existe uma correlação entre a termografia e outros exames de imagem onde existem lesões neuropáticas. A termografia para dor de origem neuropática, ela é muito interessante porque ela dá uma informação objetiva a respeito se o indivíduo tem ou não uma dor que possa ser de origem neuropática. Eu vou ter a oportunidade de mostrar alguns exames para vocês nisso daí. Dores de origem muscular também, as dores chamadas miofaciais, elas são especialmente muito bem visualizadas pela termografia, porque os outros exames não têm essa facilidade para te mostrar uma lesão de disfunção muscular. Então, a síndrome miofacial você só conseguiria ver com um ultrassonografista que tem uma formação especializada para conseguir ver o miofacial. É uma coisa que não é tão simples você fazer esse diagnóstico. Enquanto que na termografia, né, isso ficou muito bem estabelecido, e um grande pesquisador, talvez um dos maiores pesquisadores de síndrome miofacial no mundo, foi um casal chamado Simon e Travell, tem um livro deles, inclusive, onde eles mapeiam todos os miofaciais, os trigger points, né, que o pessoal que trabalha com dor conhece isso daí. Ele mostrou que para a síndrome miofacial a termografia ela é o concurso. E o que é interessante de se dizer é o seguinte: 80% das pessoas que procuram médicos, ortopedistas, fisiatras, enfim, neurologistas por dor, 80% dessas pessoas desse universo têm essa síndrome miofacial. Ela é muito frequente, pouco diagnosticada, digamos assim, a importância dela no caso clínico,
E a termografia, ela de cara, assim, você fazendo uma termografia, você vê, esse paciente tem miofascial. Se ele está determinando aquela dor, é uma questão que o clínico vai avaliar, né? Então eu te diria assim, em termos de investigação de dores neuromusculares, a termografia pode oferecer informações muito importantes, em especial nos pacientes com fibromialgia. Ele é um exame bastante interessante, que dá bastante informação clínica, que pode orientar o médico assistente a estabelecer protocolos e evolução em relação a isso. É muito comum na prática de consultório nós abordarmos pacientes que tenham uma dor de origem neuropática, ou seja, aqueles pacientes que já andaram em praticamente vários profissionais, que já estabeleceram uma relação medicamentosa gigantesca, já tomaram mais de 5, 6 tipos de analgésicos, 6 tipos de anti-inflamatórios, e o paciente realmente não tem um sucesso no seu tratamento. Sobretudo aqueles casos de artrites crônicas, o ombro congelado, a fibromialgia, algumas lesões musculares, algumas alterações que podem acometer a coluna lombar, cervical, que é um problema de saúde pública hoje no mundo inteiro. O problema da dor lombar sem solução, o problema da dor cervical sem solução, com as pessoas fazendo uma terapêutica quase que continuada durante parte da sua vida. E nós sabemos que esse exame ele vem nos auxiliar como um exame complementar, como os outros exames da ressonância magnética, tomografia, eletroneuromiografia e além de outros. Mas essa abordagem da termografia ela é muito interessante sob o aspecto do processo inflamatório em si. Como você bem falou, essa questão da captação da radioatividade, ou melhor, do infravermelho e do aumento da temperatura, fazendo uma abordagem de realmente caracterizar aquele diagnóstico como uma doença inflamatória. Eu gostaria de lhe perguntar como que nós poderíamos fazer, a partir de uma abordagem terapêutica nas doenças crônicas, a relação da termografia em relação aos outros exames. Vamos supor que o paciente esteja numa região do Amazonas onde não tenha ressonância magnética, onde não tenha tomografia, onde não tenha nem sequer uma radiografia para ser feita. Eu vejo que o aparelho que se tem é um aparelho que é portátil, onde o profissional ele tem condição de fazer essa abordagem em qualquer lugar, mesmo na casa do paciente ele poderia fazer essa abordagem. E isso daria uma facilidade muito grande ao profissional de saúde para poder ter essa correlação. Em relação a isso, eu gostaria que fizesse dissertasse para os nossos telespectadores, no sentido de fazer um esclarecimento sobre realmente a termografia, a sua aplicabilidade, que já foi perguntado, e quais as doenças mais específicas que nós poderíamos usar esse exame. Olha, Mauro, isso que você está falando, dessa portabilidade da termografia, isso é realmente uma coisa interessante. Você imagina, por exemplo, um indivíduo que está numa cidade muito distante daqui de Manaus, onde não tem um tomógrafo, por exemplo, onde não tem uma ressonância magnética, e esse indivíduo sofreu um trauma, tá? E se suspeita que ele tenha sofrido uma lesão radicular, tá? Ou seja, que ele sofreu uma lesão no nervo da coluna e que você está em dúvida, né, se isso daí está acontecendo, enfim. Ou ele sofreu um acidente, ou está com tumor, enfim. É possível, com a termografia, numa primeira mão, definir que esse paciente sofreu uma lesão radicular. Entendeu? Então, se você consegue, no meio de 100 pessoas que estão com dor, definir qual é o indivíduo que tem uma lesão que merece uma atenção maior, você já selecionou esse indivíduo daqueles 100, 1000, e esse indivíduo vai ter prioridade para vir para Manaus. Né? A outra coisa importante é o seguinte, nós temos um sistema, hoje aqui no Amazonas, para um grupo de especialistas aqui no Amazonas, e eles conseguem dizer se aquele tipo de lesão é uma lesão assim, assado, se aquilo ali provavelmente é uma hanseníase, né? Porque o médico daqui consegue ver a lesão do paciente na outra cidade, você consegue fazer medicina. Na termografia pode acontecer a mesma coisa. E eu confesso para você que, particularmente, eu acho que o Amazonas poderia ser o primeiro estado do Brasil
a ter um sistema de telemedicina, de termografia implantado para atender essa população no estado do Amazonas. O Amazonas seria o primeiro estado do Brasil e seria o primeiro estado do mundo a fazer telemedicina com termografia. Tá? Se um dia o acaso, o destino, colocar você numa condição que possa ajudar a desenvolver um projeto desse, eu estaria à sua disposição para fazê-lo. Porque a termografia faz com que um clínico geral, que é considerado, digamos, na escala de importância da medicina, né, ele estaria hoje na escala abaixo. Porque são tantas especialidades que o clínico geral foi perdendo valor. Hoje, você chegar numa faculdade e fazer uma pesquisa, o que você vai fazer? Ninguém fala de clínica médica. Todo mundo diz, eu vou fazer especialidade disso, daquilo. Não é verdade? Só que a termografia, para um clínico geral, dá um poder para esse clínico geral de visão, mano, que ele passa a ver coisas que ninguém vê. É como você estar no escuro e ter a visão na escuridão. A termografia é usada para ver no escuro. A termografia inicialmente foi usada para ver tanques de guerras inimigos na guerra do Iraque se deslocando no deserto na escuridão. Então, ela é um outro olhar. Quem usa a termografia está vendo o mundo no infravermelho. Se nós não tivéssemos o infravermelho hoje, muito do que a gente tem de estudos de astrologia, de astronomia, não teria. Porque quando o telescópio usa um filtro infravermelho, ele vê o universo de uma maneira completamente diferente. Entende? Então, o potencial da termografia para uso médico, seja em serviços como o meu, que são pequenos, seja num serviço de emergência, para você definir uma série de coisas, não é que ela vá fazer um diagnóstico, mas ela te dá uma orientação. Você tem 100 pacientes num serviço médico com dor torácica. A termografia pode te dizer qual é aquele que está sofrendo um infarto. Porque na região onde há o infarto, há uma diminuição da temperatura. Diminuiu o sangue, vai ter uma repercussão na pele neural, entendeu? Então você consegue definir, numa situação de acidente, muitas pessoas feridas, quem está vivo, quem está morto. Então a termografia, ela é um exame, uma fisiologia pura, você vê a fisiologia da pessoa, né? Então seria essa uma primeira visão que eu passaria para vocês, né? Você vai poder conferir daqui a pouquinho algumas imagens sobre o equipamento, né, que é utilizado para fazer o exame termográfico, também algumas imagens relacionadas com pacientes, né, sendo observado o seu quadro clínico. Inclusive, conversando com o Dr. Gilberto um pouco antes, o senhor nos informou de uma situação clínica de um paciente seu que sofria de dores, não é verdade? Dores assim, torácicas. E foi para cardiologista, foi para várias situações, fez vários exames e nada constatava a origem daquela dor. Conte para a gente um pouquinho essa experiência. É bem interessante. Esse cliente, ele tinha episódios de dores torácicas que aconteciam no final de semana. Ele tinha dor no tórax no final de semana. Era uma dor que era fraquinha, ele não valorizava muito, até que um dia essa dor entrou numa intensidade tão grande que ele teve que ir para o pronto-socorro e se pensou em infarto, que era uma dor muito intensa. Faixa de 40 anos de idade, foi investigado pelos colegas no plantão no 28 de agosto, foi descartado o infarto, fez eletro, fez as enzimas, descartado, e ficou essa questão, o que está causando essa dor? Né? Ele veio a nós, fez a termografia, ele tinha um padrão termográfico, eu vou mostrar para vocês, e de refluxo, de inflamação de origem digestiva. Uma investigação posterior, exames específicos, confirmaram que esse paciente ele é portador da intolerância ao glúten. E ele tomava muita cerveja no final de semana, e a cerveja causava dor, refluxo no tórax dele, e ele tinha dor no tórax por causa da cerveja, que é rica em glúten, né? A cevada tem muito glúten, pão tem muito glúten, né? Então, trigo tem muito glúten. Então, uma vez que ele parou de ingerir cerveja, ele não teve mais a dor, né? Para elucidação dos nossos telespectadores, dizer que a termografia ela tem uma função específica. Ela atua aqui, segundo o que está colocado,
na abordagem funcional e metabólica. Ou seja, todos os outros exames, eles fazem uma demonstração da alteração anatômica do seu corpo. Ou seja, a tomografia vai me mostrar se a estrutura do nervo está livre, a tomografia vai me mostrar se o osso ele não tem nenhuma alteração, se você tem uma parte tecidual, ligamentar, muscular, dentro dos padrões considerados padrões de normalidade. A ressonância também, dando detalhes mais específicos. A ultrassonografia também com suas características. E a termografia, para que os telespectadores fiquem bem, entra como um exame a mais que é oferecido para fazer um diagnóstico também mais apurado ou adicionar algum tipo de informação que você precisa para fechar com os outros exames um diagnóstico consistente com o paciente. E ela faz uma abordagem funcional, ela faz uma abordagem mais metabólica. É mais ou menos isso que nós, que nós entendemos em relação à termografia. Outro detalhe é que toda abordagem terapêutica é importante. O exame clínico é extremamente importante para que o paciente ele tenha cada detalhe do seu sintoma, dos sinais apresentados, sejam eles analisados de uma forma bem densa por parte de quem inspeciona, por parte de quem faz o exame propedêutico, para que você consiga chegar à conclusão de um diagnóstico. Existe uma situação muito interessante que eu gostaria de perguntar se acontece também com o exame de termografia. Nos laudos que vêm nas ressonâncias magnéticas e também nas tomografias, e às vezes até nas radiografias, muita coisa vem escrita assim, ó, tendinite do supraespinhoso, processo de tendinose do supraespinhoso, ou bursite. E às vezes eu me pergunto, a parte de imagem, ela fornece uma conotação do processo anatômico. Se aquela membrana está tranquila, se existe um edema a mais, se existe uma quantidade de líquido a mais dentro da articulação. E, no entanto, o diagnóstico vem como processo inflamatório. Ora, eu tenho o processo inflamatório frio e tenho o processo inflamatório quente. Quando eu determino um laudo de diagnóstico dizendo uma tendinite, eu estou dizendo que o paciente tem uma inflamação, mas ele pode ter o derrame sem o processo inflamatório instalado. Ele pode ter um acúmulo de líquido sem ter um processo inflamatório instalado. E aí vem uma dúvida e uma discussão muito ampla dentro da parte médica de como entender o exame e aquilo que está escrito como diagnóstico. A termografia, como é que se processaria nessa problemática? Isso é uma coisa bem interessante, porque basicamente na termografia você tem duas informações. A primeira coisa da termografia é o seguinte, o corpo humano ele é simétrico. Então, lado a lado, você vai ter uma simetria térmica. Se eu tenho, por exemplo, em relação a uma mama, uma mama com uma temperatura aumentada, acima de 2 graus em relação a outra, eu tenho um problema nessa mama. Tem um problema metabólico nessa mama. Esse problema metabólico, ele pode ser vascular, né? Ou ele pode ser um problema, tem um nódulo que está aumentando a temperatura, tem um tumor ali que está aumentando aquela temperatura. O fato é que você consegue perceber a diferença de temperatura. Uma lesão muscular, por exemplo. Uma lesão muscular, se ela for aguda, você tomou um catiripapo assim, né? Ali na panturrilha, né? Se ela for aguda, ela pode, no momento imediato, se eu for fazer a termografia, ela pode estar fria. Porque você tem uma resposta simpática na hora, né? Há um espasmo, pode ficar frio. Mas num segundo momento ela vai aquecer. Que você vai ter mediadores químicos que vão lançar processo inflamatório. Regra geral, na termografia, a gente trabalha com o conceito yin yang, 0,1. Ou a lesão ela é fria, a assimetria, a diferença de temperatura, ela é fria, ou ela é quente. Se ela é fria, a tendência é que ela seja uma lesão crônica. Tá? Se eu tenho, por exemplo, o trajeto de um nervo
aquecido significa dizer que aquilo é um processo inflamatório agudo. Tá havendo inflamação porque aumenta a temperatura, mediadores químicos da inflamação. Se aquilo ali já é um processo inflamatório antigo, degenerativo, aquela mesma lesão, suponhamos aqui na minha perna, seria aqui o equivalente a L4, né? Essa lesão aqui aguda, estaria a temperatura aumentada, e essa lesão aqui na L4 crônica, ela estaria com a temperatura diminuída. Então você consegue perceber se uma lesão é aguda ou crônica, né, dependendo da apresentação dela. Suponhamos, eu tenho aqui nessa região do pé, L5. Se eu tenho uma dor nesse pé e eu faço a medida da temperatura e ela está aumentada, significa dizer, como a dor é aqui e a temperatura está aumentada, que é uma lesão aguda. Se por outro lado eu tenho a lesão no pé e eu faço a termografia, ela se apresenta assimetricamente com a temperatura diminuída, significa dizer que é uma lesão crônica. Entendeu? Então, a termografia permite me dizer se uma inflamação, ela é uma inflamação aguda, né? Ou se ela é uma degeneração, que ela já estaria crônica. Né? Então, seria nesse sentido, sim. Só eu vou fazer assim, um esclarecimento ao Pois telespectador. não. Quando o Dr. Gilberto de Paula fala em L4, L5, ele está se referindo à quarta vértebra lombar e à quinta vértebra lombar. Ou seja, quando um nervo está comprimido na quarta vértebra lombar, a pessoa pode sentir alterações de sensibilidade exatamente na região onde ele apontou, no terço distal da coxa. Como também se ela tiver uma lesão, uma compressão radicular, uma hérnia de disco na quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, esse espaço ele está metamericamente representado na planta do pé. Então a L4 e L5, também como todos os outros segmentos vertebrais, na hérnia de disco, em algumas patologias que possam sofrer compressão radicular, você teria um exame termográfico frio de um problema agudo que o paciente tem na coluna. Uma dor aguda proveniente de uma hérnia de disco, proveniente até de uma compressão em função de uma queda que ele sofreu. Então é importante saber isso, por quê? Porque às vezes você procura a doença no local onde tem a dor, e nem sempre é. Você procura a doença no pé e a doença é na coluna, ou então procura a doença na coxa e não é na coxa. Às vezes você procura a doença no joelho e é no quadril. É muito comum isso, e o exame ele é mais um instrumento que se apresenta para que se feche com todos os sintomas clínicos um diagnóstico preciso. Dr. Gilberto, aqui na apresentação do folder tem uma relação muito forte entre os exames complementares e a termografia. E eu vejo aqui que, por exemplo, tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a eletroneuromiografia, a mielografia, eles têm um percentual menor do que a identificação da termografia de 93% nos sintomas apresentados pelo paciente. Eu gostaria que o senhor esclarecesse sobre isso. Bem, sistematicamente... Ô, Gilberto, pois não. eu vou pedir que o senhor esclareça daqui a pouquinho. Nós vamos apenas para um breve intervalo comercial para o nosso telespectador poder tomar uma água. Eu sei que ele está aí tentando absorver o que é termografia, né? Um assunto novo, interessante, nós também, né? Vamos para um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho com o Dr. Gilberto de Paula, esclarecendo a pergunta do Dr. Mauro Lico. Voltamos já. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos.
bem, estamos de volta aqui com o nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe, e hoje falando sobre termografia, Dr. Gilberto de Paula, e Dr. Gilberto vai esclarecer, né, sobre o que o Dr. Mauro havia aqui perguntado, né, sugerido para que ele fosse abordado nesse momento. A pergunta do Dr. Mauro é uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: é a questão da correlação entre aquilo que o exame complementar de imagem te dá e a questão do que o paciente está sentindo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, 100 pessoas na faixa etária de 50 anos e fizermos, por exemplo, um estudo radiológico dessas pessoas, praticamente em todas elas você vai encontrar alterações anatômicas compatíveis com a idade, coisas como a gente chama de bico de papagaio, enfim. Mas dessas 100 pessoas, certamente um número significativo delas não vai queixar dor. Ou seja, por alguma razão ela tem aquela alteração radiológica, mas aquilo ali não tem relação com dor. Então o que acontece muitas vezes, Mauro, é que você, ao cuidar de uma pessoa que tem dor, você vai em busca de um exame, ele te dá uma informação de que ele tem uma alteração estrutural. A princípio, a nossa mente estabelece que aquilo tem a relação, mas não necessariamente pode ter essa relação, né? E no caso da termografia, como a gente havia conversado, se você tem uma lesão aguda, a temperatura daquele local vai estar aumentada, né? Então, se há um processo inflamatório, aquela temperatura vai estar aumentada, né? E se por acaso aquilo ali é uma lesão crônica, essa temperatura vai estar muito diminuída. Então é nesse sentido que a termografia te dá uma informação complementar da relevância daquela lesão que você está tendo para você correlacionar ela clinicamente. Entende? Então é nesse sentido. Não que ela tenha uma supremacia sobre os exames radiológicos, até porque a termografia ela não avalia estrutura. Ela não tem esse poder de analisar a estrutura anatômica que uma ressonância magnética te dá, a estrutura que uma tomografia te dá, ou a condução elétrica de uma eletromiografia. Porém, ela te dá uma informação objetiva. A atividade metabólica daquele tecido está aumentada, isso é uma evidência de que há um processo inflamatório agudo. Ou está muito diminuída, é uma evidência de que aquilo ali é um processo degenerativo crônico. Seria nesse sentido a correlação. É como se estudasse um pouco a intensidade do sintoma. Exato. Eu dou um pouco mais de importância ao sintoma dito pelo próprio paciente. Doutor Gilberto, tem uma curiosidade muito forte. Nos Estados Unidos, os hospitais, agora, eles estão fazendo um tipo de construção onde, de 5 em 5 anos, a ala do hospital é toda esvaziada e eles fazem o que fazem normalmente nos hospitais, que fazem a limpeza com todas as substâncias para poder esterilizar esse ambiente, por causa do índice da infecção hospitalar. Isso é uma rotina dentro dos hospitais. E nos hospitais americanos, agora eles adotaram o sistema de incineração controlada. Eles não só passam os produtos, como eles incineram as paredes, incineram todo o chão, incineram toda a estrutura daquele ambiente controlado, e depois eles fazem a pintura, se tiver que fazer novamente. Tem pinturas plásticas próprias para poder absorver aquele calor dos maçaricos. E isso eles estão fazendo por quê? Porque algumas bactérias chegaram a uma condição tão grande de diferenciação celular que fazem com que a resistência dos antibióticos, a resistência aos antibióticos, seja já um problema que é de grande mensuração hoje mundialmente, e nós sabemos disso. Os antibióticos de primeira, segunda e terceira geração. Bom, existe todo esse cuidado para manter o índice de infecção hospitalar baixo. E a gente sabe que nosso programa é um programa chamado Educação em Foco. Então nós temos por obrigação também entender a parte educacional nos ambientes, como se processam esses ambientes que nós entendemos que deveriam ser ambientes extremamente qualificados para o rendimento escolar, para situações onde os alunos eles pudessem realmente usufruir de um espaço sem nenhum problema. A termografia poderia ajudar as escolas públicas a ter um diagnóstico dos ambientes escolares na forma de condução do que pode ser nocivo e o que pode ser feito para melhorar a condição desses ambientes. Objetivamente, sim. Particularmente, aqui no Amazonas, Mauro,
eu já atendi vários pacientes da rede pública e de educação e vários pacientes da rede privada também, funcionários públicos que estavam tendo problemas respiratórios, problemas inflamatórios crônicos das vias aéreas superiores e envolvendo assim vários problemas, até dificuldade de concentração, dificuldade de produção intelectual, dificuldade de leitura. E esses funcionários públicos, inclusive a grande maioria da educação, eles estavam com problemas relacionados a fungos nos ambientes em que eles trabalhavam. E fungo é um grande problema que a gente tem hoje nas instituições públicas do Estado. Infiltrações, lesões na estrutura do edifício, fazendo com que haja aumento de água nas paredes, fazem com que cresçam fungos. Os fungos, eles são seres complexos, eles produzem micotoxinas que afetam o sistema imunológico das pessoas, causam infecção respiratória, causam asma, causam alergia. E coletividades que estejam expostas a esses fungos, existem estudos na Universidade de Harvard, eu conheci um dos maiores estudiosos de pesquisa com fungo em ambientes que afeta cognição. Eu tive a honra de conhecer esse pesquisador, um homem interessantíssimo. Ele usava vários métodos para avaliar a correlação neurológica, neurofuncional de alunos, de crianças em escolas públicas acometidas por fungo, né? Então a termografia pode mostrar, ela pode ser utilizada para certificar salas de aula no Amazonas, se essas salas de aula estão em condição de funcionamento adequado. Não apenas salas de aula, mas locais de trabalho. Eu tenho vários profissionais da área do judiciário, locais em que se mexe com muito papel, né? Em que se esse local tiver úmido, tiver uma infiltração, as pessoas vão ficar doentes. E o que é de interessante em relação a isso é que, infelizmente, isso não acomete todo mundo, Mauro. Esse é que é o grande problema. Por isso que as pessoas não percebem a relação do fungo com a queda do rendimento do professor, do rendimento do aluno. É porque somente 30% das pessoas é vulnerável a isso. São os indivíduos vulneráveis. Então 70% não percebe. O fungo não lhes ofende. Mas os 30% vulneráveis, estatística mundial, esses se ressentem muito. Então você tem queda da produtividade intelectual dos professores, fadiga crônica, infecções de vias aéreas superiores, sinusite, absenteísmo, falta de aula nas crianças, nos estudantes, falta de aula dos professores, problemas de relacionamento, porque as pessoas ficam cronicamente inflamadas, começam a ter comportamento inadequado dentro. É um problema muito interessante. Ali toma um monte de coisa. A presença do fungo no ambiente é um marcador biológico de insalubridade profissional, e com uma câmera termográfica você consegue fazer uma inspeção e certificar ou não. Inclusive, eu vou fazer uma recomendação, eu sei que o público da Rede TV é evangélico, eu queria recomendar uma passagem bíblica, que é a passagem bíblica do Levítico 14, salvo engano, 14, 32 a 44, em que ele fala sobre a questão de não se deve ter fungo em local de moradia, em local de trabalho. O Levítico proíbe mesmo, ao ponto de dizer o seguinte, lá ele ensina como é que faz o diagnóstico. Na Bíblia, dependendo de quem tem a Bíblia, por exemplo, se a sua Bíblia for a Bíblia que é usada pelos pastores, né, que é de Jerusalém, ele usa o termo lepra da casa. Então tem que ter esse cuidado. Em algumas Bíblias ele chama de fungo, mofo, em outras chama de lepra da casa. Então há uma proibição do Levítico, Mauro, em ambientes de moradia, de trabalho, você ter fungo. É uma proibição bíblica isso. Ou seja, 4.000 anos atrás já se percebia que fungo fazia mal para a saúde humana. Hoje a gente tem certeza disso. E a termografia pode ajudar a gente a certificar uma casa, uma residência, né, um local de trabalho, se tem ou não, se está bom para trabalhar. Bom, você percebe aí que termografia é um tema que tem uma abrangência incrível, não só na área médica, mas na área de engenharia, de infraestrutura, enfim, pode ser realizada uma série de situações para detecção e solução de problemas. Numa conversa aqui, numa leitura, nós percebemos também que essa característica desse exame
termográfico pode auxiliar também na prevenção do câncer de mama e vários outros cânceres, não é isso, doutor? O senhor pode comentar um pouquinho a relação entre os diversos exames realizados hoje para a detecção já de uma doença instalada e a termografia como prevenção para esse diagnóstico? Olha, a termografia ela é especial para dois tipos de cânceres. No caso, o câncer de mama é prevenção. Você pode fazer prevenção somente para mulheres abaixo de 40 anos. Não radiológico, pode fazer uma vez, duas vezes. Muitas mulheres que estão fazendo uma alteração da mama, elas não se constrói um câncer, o doutor Mauro deve convir comigo, não se faz um câncer de um dia para o outro. Você constrói ele ao longo de mais de uma década. Então, se você percebe que a sua mama está diferente da outra, você pode fazer um tratamento hormonal para bloquear o estrogênio, você pode modificar a sua dieta, você pode parar de fumar, você pode deixar de maltratar seu corpo e ver o efeito que isso vai ter, essas medidas gerais, com relação a uma mama que está ficando diferente, se diferenciando da outra. Em especial, o melanoma é um exame que a gente pode fazer diagnóstico diferencial muito interessante, em especial naqueles indivíduos que têm muitos sinais no corpo. Né? Quem tem muito sinal, será que tem algum de risco? Então, a termografia permite identificar se um sinal ele tem uma característica maligna. E aí é muito interessante, você faz um spray, isso eu aprendi com dermatologistas italianos. Você pega um spray de álcool e você está filmando a pessoa, você joga o álcool na região do sinal. Se ele for um melanoma, ele faz uma curva, tipo rabo de cometa de Halley, sabe? A reação vascular tem um sinal que não tem uma base vascular embaixo, ele não vai fazer esse sinal do cometa. Se você joga o álcool, na medida que ele esfria, há uma reação vascular e você vê a cauda do cometa. Então você sabe que aquilo ali é um sinal que tem uma formação vascular. Provavelmente aquilo é um melanoma e merece ser biopsiado. Principalmente se o indivíduo tem muitos sinais, você tem dúvida. Né? Então é bem interessante essa aplicação da termografia. Quando se chega finalmente ao diagnóstico de uma fibromialgia, ele já fez praticamente todos os exames complementares e sem descobrir uma causa específica para aquele tipo de dor e vulnerabilidade que o paciente tem. Então, doutor Gilberto, eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem terapêutica daquilo que o senhor dispõe hoje dentro da sua especialidade sobre fibromialgia. Mauro, a fibromialgia ela é uma síndrome, né? Então, como síndrome, ela tem muitos sintomas e muitas apresentações diferentes para cada paciente. Inicialmente, a fibromialgia ela foi considerada um problema dos ortopedistas. Depois, se colocou a fibromialgia na mão dos reumatologistas. Depois, se colocou na mão dos psiquiatras. Né? E, atualmente, ela passa pelos fisiatras também, pelos psicólogos, enfim, acupunturistas. Ela é uma síndrome complexa. O que tem de interessante hoje, a respeito da termografia, é que a visão mais moderna que se tem dela hoje é que ela seria uma doença hipotalâmica. Na verdade, a sede da fibromialgia estaria no hipotálamo. O hipotálamo, ele, por razões ambientais, né, estresse de toda a ordem, físicos, químicos, eletromagnéticos, ele ficaria desregulado. E essa desregulação do hipotálamo teria reflexo em todo o conjunto dos sintomas que os pacientes fibromialgicos apresentam. Da dor, da fadiga, os pacientes com fibromialgia, eles trocam o dia pela noite, eles ficam com distúrbio do sono. As alterações sensitivas, o indivíduo que tem fibromialgia, ele fica com uma sensibilidade muito aumentada, olfatória, tátil, auditiva. Né? Os pacientes com fibromialgia têm alterações dos neurotransmissores, que também estaria relacionado com a função do hipotálamo. Eu, particularmente, os pacientes que eu consegui ter sucesso em fibromialgia aqui, foram aqueles em que eu consegui estabelecer gatilhos que estavam desencadeando a síndrome. Então, eu tive paciente com fibromialgia aqui, cujo gatilho era exposição
a fungos, por exemplo. Resolveu o problema de exposição ao fungo, melhorou da dor. Tive paciente que o problema da fibromialgia estava relacionado a desequilíbrio endócrino, hormonal. Uma correção hormonal melhorou essa pessoa. Tive pacientes cujo problema era alergia alimentar. Reação imunológica a alimentos muito intensa, gerando dor. Mas, na verdade, cada paciente é único em termos de fibromialgia. Não existe um tratamento que você possa dizer que possa ser feito por causa da pessoa. O que tem de interessante é que, como o problema da fibromialgia ele é uma desregulação hipotalâmica, vai haver no corpo das pessoas que têm fibromialgia uma alteração da distribuição de calor. Isso é o ponto interessante na fibromialgia e que você consegue ver na termografia. O indivíduo que tem fibromialgia, das duas uma, ou ele tem vários focos, que a gente chama de hotspots, né? São focos hiperradiantes no corpo, são os padrões de contraturas musculares das múltiplas síndromes miofasciais, ou ele tem um aumento da temperatura do tronco dele, Mauro. O tronco desse paciente fica todo hiperradiante. Quando você vê um paciente com fibromialgia, com essa característica, você sabe que ele tem fibromialgia. O tronco dele fica super vermelho, fica muito vermelho, as mãos ficam frias, tá? E o nariz desse paciente fica extremamente frio, a face muito vermelha. E a gente chama esses sinais clínicos de sinal do manto. Quem convencionou esse sinal do manto foi o pessoal da USP, o pessoal de dor lá, de tanto ver essa imagem. Pô, como é que a gente vai chamar isso daí? Vamos chamar de sinal do manto. Então, quando aparece o sinal do manto, você tem uma indicação forte que aquele paciente tem uma fibromialgia. Os reumatologistas diagnosticam uma síndrome, né? Se tiver 11 pontos que você palpe, trigger pontos, a pessoa estaria dentro do quadro. Eu acho que esse diagnóstico, assim, ele é ok, todo mundo aceita e tal, mas ele é muito restrito, porque a síndrome ela é muito grande, né? E o que é mais interessante, a maior parte dos exames radiológicos não vão te dar informação nenhuma da fibromialgia. Então esse paciente ele tem dificuldade de ser encostado pelo INSS, ele tem dificuldade de se abonar da sua falta, porque não se vê nada, você não vê, é uma coisa subjetiva, né? Então a dor é uma coisa subjetiva. Muito bem, nós estamos aqui, essa conversa realmente é muito interessante, o assunto é interessantíssimo, tem muito para ser discutido, mas por questões do nosso tempo do programa Educação em Foco, né, nós vamos ficar por aqui nessa conversa, provavelmente nós voltaremos em outros programas conversando e debatendo sobre esse assunto com a presença do Dr. Gilberto, a quem queremos já inicialmente agradecer a participação, né, muito efetiva. Você que se interessou pelo assunto, gostaria de conhecer mais, ou mesmo até fazer um procedimento termográfico, né, entender melhor, você pode procurar a clínica Sinai, né, fica ali no edifício Semon, na sala 301, no 3º andar, certo? E aí você pode ali ouvir melhor, mais esclarecido, mais específico para o seu problema, quem sabe, né? Ou mesmo para um possível diagnóstico que você esteja desejando realizar através da termografia. Queremos agradecer também ao nosso convidado especial, Dr. Mauro Lippe, sempre efetivamente participando desse programa e contribuindo de forma especial para que o programa Educação em Foco possa levar a você a melhor informação, o melhor esclarecimento. Agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados especiais, você fica, portanto, agora com aquele quadro onde você pergunta, tira suas dúvidas e o doutor responde. Bom dia, telespectadores do programa Educação em Foco. Hoje abordaremos o tema hipertensão arterial ou pressão alta. E qual é a pressão normal? O telespectador me pergunta. Normalmente a pressão é de 13/8, é o máximo aceitável, sendo ainda a mais baixa 9/6. Normalmente nas mulheres a pressão é mais baixa. No homem ela tende a ser um pouco mais elevada. Normalmente também
Em casa, há uma diferença de 5 a 10 milímetros de mercúrio naquela pressão verificada em casa quando comparada ao consultório. Existe esse diferencial. Outra coisa importante, os jovens que têm pressão alta. Por que tem essa pressão alta? Normalmente, no jovem abaixo de 30 anos, a pressão alta ela é de origem renal. Quando não de origem renal, quando se faz a avaliação, encontra-se outras causas, mas normalmente é de origem renal. E quais os riscos dessa pressão elevada? Por que eu tenho que tratar a minha hipertensão? Por que eu tenho que tratar a minha pressão alta? O risco é 2 vezes maior de derrame, acidente vascular cerebral, infarto do coração, num paciente que tem hipertensão, quando comparado ao paciente normotenso, ou seja, aquele que não tem pressão alta, com o risco ainda de ter problemas renais sérios, de ter o coração inchado e com várias consequências cerebrais também. Qual seria a causa da hipertensão arterial, da pressão? A causa da pressão alta, normalmente, ela é desconhecida. Como falei anteriormente, até os 30 anos se consegue saber a causa. Acima dessa idade, ela é diagnosticada como idiopática, ou seja, pressão alta que não se conhece a causa determinada. Outra coisa importante, qual é a data... Desculpa, cortei. Outra coisa importante é qual a idade normalmente que aparece a pressão alta, de 30 a 50 anos. E o que pode causar hipertensão? Tem várias coisas que podem, inclusive medicamentos que alteram a pressão. Por exemplo, anticoncepcional na mulher, anti-inflamatório, também podem elevar a pressão. Alguns hormônios também elevam a pressão. E existem outros medicamentos que também alteram a pressão. Por exemplo, uma mulher jovem que usa anticoncepcional, que fuma e que tem pressão alta e tem varizes, essa pessoa precisa de uma avaliação imediata, porque muitas vezes está correndo um risco e desconhece o real risco que está iminente. Outra coisa importante é a obesidade. O paciente que tem sobrepeso, que tem um excesso muito grande de peso, ele é um candidato muito forte a ter hipertensão, não descartando as pessoas que têm o peso normal, que também podem apresentar hipertensão. 30% dos pacientes que têm obesidades, ele também pode apresentar apneia do sono. Como é essa apneia do sono? Ele para de respirar temporariamente durante o sono. Quando trata essa apneia do sono, essa hipertensão, essa pressão alta tende a diminuir. Não quer dizer que o indivíduo vai ficar sem medicamento, mas existe grande chance dessa pressão ser menor quando tratada a apneia do sono. Outro fator importante que leva ao aumento da pressão alta, ou seja, da hipertensão, é o consumo excessivo de sal, como falei anteriormente, o excesso de peso, a obesidade, o uso de certos medicamentos, o cigarro, o fumo também pode elevar a pressão. Essas são algumas das causas que podem fazer com que esse paciente venha a apresentar hipertensão arterial. Outra causa importante é o estresse do nosso dia a dia, que faz aumentar a hipertensão. Há uma descarga muito grande de adrenalina e, consequentemente, a pressão tende a elevar. E temos também o excesso do consumo de álcool, bebida alcoólica, acima de 3 ml por dia. Esse paciente tem grande chance de desenvolver hipertensão. Agradeço aos telespectadores e lembre-se, se você seguir as orientações, quem agradece é o seu coração.